Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia, professora lá do 4º ano da sede São José. Lembram de mim? Então, hoje nós vamos dar continuidade sobre a floresta amazônica. Vamos ver os outros ambientes que nela existem. Então, com o livro de ciências em mãos, vamos dar início às nossas atividades. Bom, antes da gente dar continuidade na página 42, que é a nossa aula de hoje, vamos relembrar um pouquinho sobre a floresta amazônica da aula passada que nós tivemos. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. O clima dessa região é quente e úmido, né? Ele chove o ano todo. O rio principal dessa floresta amazônica, desse bioma, é o rio Amazonas. Lembrando que nós temos aqui o mapa, né, que mostra a área de ocorrência original da floresta amazônica, tá? Lembram disso? Essa é a área antes de haver algum tipo de desmatamento, né? Antes de haver a ocupação da área. Falamos também na aula anterior sobre os seres vivos que vivem na floresta amazônica. E ele fala que é uma grande diversidade de espécies, né? Tanto de vegetais quanto de animais. Árvores de diferentes tamanhos, as plantas epífitas e aquáticas. E uma coisa bastante interessante é que o solo da floresta amazônica tem poucos nutrientes. Os sais minerais que as plantas precisam vêm da decomposição de folhas que caem no chão, de galhos de árvores, de restos de animais mortos. E assim o solo fica com um pouco mais de nutrientes. Fala também a questão dos animais, que existem espécies de terrestres, espécies de animais aquáticos e também um grande número de seres invertebrados. E daí, nós falamos sobre a mata de igapó. É uma, né, das vegetações, é um dos ambientes encontrados na floresta amazônica. A gente viu que na mata de igapó acontece em áreas baixas, próximas aos rios, e elas ficam alagadas o tempo todo. E as plantas, elas sobrevivem com a maior parte, né, do seu caule submerso. Tem também um outro ambiente na floresta amazônica, que é a mata de terra firme. Bom, é a partir daqui que nós vamos começar a aula de hoje. Então, página 42, para nós darmos continuidade a esse conhecimento. Nós vimos a mata de igapó e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mata de terra firme. Então, com a sua régua e seu marca-texto na mão, a gente vai fazer a leitura e depois volta grifando aquelas partes que são importantes, aquelas partes que precisam ficar guardadas na nossa cabecinha. Então, vamos lá. Mata de terra firme. A mata de terra firme ocupa a maior parte da floresta amazônica e existe nas áreas mais altas, que não são alagadas. Nesses locais existem epífitas, cipós e árvores grandes, como a castanheira do Pará e a samaúma. As copas das árvores ficam bem próximas umas das outras, de modo que o interior da mata fica um pouco mais escuro do que as áreas abertas. Fácil essa, né? Ele já diz pelo nome, mata de terra firme. Mata de terra firme. Ela acontece nas áreas mais altas e ela ocupa a maior parte da floresta amazônica. Então, vamos preencher lá. Vamos grifar com o nosso marca-texto. Ocupa a maior parte da floresta amazônica e existe nas áreas mais altas que não são alagadas. Então, mata de terra firme, área que não é alagada. Nesses locais existem as epífitas, que nós já vimos o que é, os cipós e árvores de grande porte, né? Então, vamos lá também. Existem epífitas, cipós e árvores grandes. Daí ele mostra o exemplo da castanheira do Pará, aqui do lado. A gente pode observar, perto das outras árvores ao lado, que ela é uma árvore realmente grande. As copas das árvores
aqui em cima, né, ficam bem próximas uma das outras, de modo que o interior da mata fica um pouco mais escuro. Ou seja, pensa comigo, se as copas, se as árvores estão bem próximas umas às outras, aqui dentro da mata vai ser mais escuro. Então, vamos lá. As copas das árvores ficam próximas umas das outras, de modo que o interior da mata fica um pouco mais escuro. Ok, então vimos a mata de igapó, agora vimos a mata de terra firme. Um outro ambiente encontrado na floresta amazônica é a mata de várzea. Da mesma forma, fazemos a leitura e depois vamos grifando aquelas partes que são bem importantes. Certas áreas da floresta amazônica são alagadas apenas na época das chuvas, quando os rios enchem. Nesses locais estão as matas de várzeas, formadas por árvores como a seringueira e o pau-mulato. A seringueira é uma árvore que já teve grande importância para a economia local e do Brasil como um todo. Ela libera a resina chamada látex, que pode ser transformada em borracha. Durante muitos anos se produziu e exportou muito látex da região amazônica. Bom, o que é essa mata de várzea? Que ele coloca aqui, tá? Certas áreas da floresta são alagadas apenas na época da chuva, quando os rios enchem. Então, essas áreas da floresta que são alagadas somente quando chove, são chamadas matas de várzea, tá? Somente quando chove, essas áreas são alagadas. Então, vamos grifar com o nosso marca-texto e usando a régua. Vamos lá. Certas áreas são alagadas apenas na época das chuvas, quando os rios enchem. Nesses locais estão a mata de várzea. Isso que eu preciso saber sobre a mata de várzea. E outra coisa importante que nós encontramos nesse ambiente é a seringueira, né? Da seringueira que é extraído o látex, que é exportado, né? Muito látex na região amazônica. Então percebam aqui como que eles retiram o látex das árvores, né? Da seringueira. Observem o que ele diz na legenda. Para extrair o látex da seringueira, é necessário riscar seu tronco com um objeto cortante, como mostra na imagem, né? Observem que ele está com um objeto cortante na mão, por exemplo, uma faca, e está cortando a árvore. Observem que ele está fazendo também os traços, né? Os cortes na direção aqui para baixo. Na foto, um guia turístico demonstra o processo na trilha do Piquiá, em Belterra, no Pará. Bom, nós já vimos então os 3 ambientes encontrados na floresta amazônica. Vimos a mata de igapó, que foi na aula passada, mas que nós revisamos hoje. Vimos a mata de terra firme, retomando aqui um pouquinho, né? São as áreas mais altas e elas não são alagadas. Daí fica fácil, terra firme, área não alagada. E a mata de várzea, que são alagadas apenas na época das chuvas, quando os rios enchem. Tá? Fica fácil distinguir assim. Mas também temos problemas, né? Em questão das ameaças à floresta amazônica. Vocês viram na imagem do mapa lá em cima? A prof vai voltar para vocês aqui, para a gente poder observar. Nesse primeiro mapa aqui, ele mostra a área original, antes de haver algum tipo de ameaça, certo? Então, vamos voltar lá agora e fazer a leitura do texto, para ver o que aconteceu, quais foram os tipos de ameaça que sofreu a floresta amazônica. Os seres vivos da floresta amazônica vêm sendo ameaçados principalmente pelo desmatamento. O desmatamento é causado pelo crescimento das cidades, pela abertura de estradas, comercialização de madeira, exploração de áreas mineradoras e pelo plantio e criação de pastagem para o gado. O homem foi precisando de espaço e foi fazendo desmatamento. Para quê? Né? Para construir cidades, para abrir estradas, e com a madeira que ele cortava, ele comercializava essa madeira,
faziam plantios, faziam a criação de gado, tudo isso ele precisava de espaço. Então, por esse motivo, as áreas da floresta amazônica foram sendo desmatadas. Mas não foi só isso que aconteceu também, veja só. A caça ilegal e a pesca excessiva também causam danos à fauna local. Excessiva, né, em grande quantidade, né, causar danos, estragar a fauna local, ou seja, os animais daquele local. Então, a caça e a pesca em grande quantidade causavam muitos danos, muitos estragos para a floresta amazônica. A Amazônia é uma região povoada há muito tempo. Acredita-se que os primeiros humanos a ocupar o local chegaram na floresta há cerca de 20 mil anos. Desde esse período inicial, várias populações indígenas ocuparam a região. Entretanto, a relação desses grupos com o ambiente sempre foi de caça e coleta daquilo que era necessário para sobreviver. Vejam só, né? Houve os grupos humanos, né, que chegaram na floresta amazônica cerca de 20 mil anos e foram populações indígenas, e eles somente retiravam da natureza aquilo que fosse necessário para sobreviver. A modificação radical da paisagem e a exploração dos recursos para gerar riquezas começaram com a ocupação da região após a colonização. Então, após os índios, né, os grupos indígenas que estavam no local vivendo somente da caça e da pesca para sua sobrevivência e da retirada de coisas da natureza para sua sobrevivência, quando começou a ocupação desse bioma, eles começaram a desmatar tudo. Então vejam só, a modificação radical da paisagem aconteceu quando houve o processo de colonização, ou seja, quando começou a chegar mais pessoas, né? Dependeram de mais espaço para poder plantar, para poder fazer a pastagem para o seu gado. E acabou acontecendo o crescimento das cidades e, por isso, aumentou o desmatamento desse bioma. Vamos seguir aqui, olhando as imagens. A gente pode observar, né? Aqui mostra uma população indígena, né? Um grupo de indígenas, diz ali, preparando, né, o beiju feito da mandioca. Retiravam da natureza aquilo que eles precisavam para sobreviver. Aqui já é uma vista aérea de um trecho da floresta, já depois da ocupação, da colonização, onde começaram a vir mais pessoas, dependiam de espaços para construir as cidades, para, né, cuidar do gado, um lugar para deixar o gado. Então, observem, né, a diferença daquela imagem já que nós temos acima. Aqui nas atividades, ele vai mostrar para vocês e vai pedir uma comparação do mapa da página que nós iniciamos, da página 43, e agora dessa página da sequência das atividades. No número 1 diz assim, o mapa abaixo mostra a área de ocorrência do bioma Floresta Amazônica em 2012. Compare esse mapa com o mapa mostrado no início desta página e responda ao que se pede, né? Então, lembrem lá, voltem naquele mapa inicial que a prof mostrou agora há pouco e comparem aquele primeiro mapa da mata original com essa área de ocorrência agora da Floresta Amazônica em 2012. Vejam só como diminuiu consideravelmente. Na questão da letra A, diz assim, qual é a principal diferença que pode ser observada nos dois mapas? Qual a diferença será que eu consigo observar nos dois mapas? Lembrando que aquele primeiro mapa da mata original, da Floresta Amazônica original, e esse segundo mapa aqui. Qual a diferença que eu posso observar neles? O que pode ter provocado essa diferença? Lá no textinho nós já lemos. O que pode ter provocado essa diferença? Quando nós fizemos a leitura do texto, ele mostra, né, o motivo que aconteceu essa diferença. A questão de construção de cidades, as pastagens, tudo isso. Pesquisa lá para responder bem completa a sua pergunta. Na letra C, qual a importância de se preservar a floresta amazônica? Por que será que é importante a preservação da floresta amazônica? Revê seu texto com atenção e responde as questões aqui no livro.
tá bem? Dando continuidade agora ao nosso livro, na página 44, nós temos lá o diagrama de perfil. Vejam só, o diagrama de perfil é um dos métodos mais antigos para se estudar a vegetação de um ambiente, né? Ele é ainda muito usado e corresponde a uma representação, por meio de um desenho, do perfil da vegetação de determinada área. Geralmente, o diagrama de perfil é feito por um pesquisador em trabalho de campo. Ele faz o desenho a partir da observação de uma área selecionada, com a vegetação típica da região. No desenho, são incluídos os diferentes tipos de plantas encontradas na área, respeitando-se a relação de tamanho e a posição entre elas. Essas relações estabelecem estratos, camadas, que constituem o aspecto geral da composição vegetal. Veja na imagem abaixo um exemplo de diagrama de perfil, representando um trecho de Mata Atlântica. Observem a imagem aqui comigo. Então, aqui nós temos um diagrama de perfil da vegetação da Mata Atlântica, certo? Ele ainda é utilizado, porém o mais antigo método de estudar a vegetação, ok? Percebam que ele fala ali no segundo parágrafo dos estratos, né? São camadas. O que quer dizer isso? Que a vegetação não é toda do mesmo tamanho, né? Ela vai formando camadas. Algumas são mais baixas, outras um pouquinho maiores, outras bem mais altas. Ok? Vamos para frente então. Perceba os números dispostos abaixo e ao lado esquerdo do diagrama. Eles indicam escalas, ou seja, o que é isso? Valores numéricos relacionados a alguma informação. A escala disposta à esquerda do diagrama está indicando a altura das plantas. Já a escala abaixo do diagrama indica a largura da área que foi representada. Vejam só que legal esse diagrama de perfil. Eles determinam uma área a ser pesquisada, né? E daí eles analisam todas as camadas, né? Todos os estratos da vegetação nesse local. Na continuação da atividade, vejam só. Diz lá, no número 1, observe atentamente o diagrama de perfil desta página. Então, vocês vão olhar atentamente esta imagem no livro de vocês. Depois, descreva com suas palavras o aspecto geral da vegetação da região representada. Então, vocês vão voltar, observar a imagem e vão colocar ali o aspecto geral, a questão da quantidade de árvores, se elas são mais altas ou mais baixas. Observa tudo isso e escreve ali com suas palavras usando lápis, capricha bem na letra. Número 2. Qual é a largura da área selecionada para fazer esse diagrama de perfil? Como que você descobriu isso? Volta lá na sua imagem do diagrama de perfil e observa, né? Qual é a largura da área selecionada para fazer o diagrama de perfil? E como que você descobriu isso? 3. Quanto mede aproximadamente a planta mais alta representada nesse diagrama de perfil? E como que você descobriu isso também? Retoma lá na sua imagem do diagrama de perfil, observa a altura da planta mais alta e realiza a sua atividade. Observe as fotos abaixo. Marque com um X aquela que se parece mais com o diagrama de perfil desta página. Então, você novamente vai retomar aquela imagem do diagrama de perfil acima, vai olhar as duas imagens e vai marcar um X naquela imagem que mais se aproxima da imagem do diagrama de perfil.
Bom, agora nós vamos realizar a atividade no caderno. Não esqueçam que temos que fazer o cabeçalho, seguir todas as orientações de sempre no uso do caderno, tá? Copie a sua questão, que é: que características fez você escolher essa foto? Ou seja, por que você escolheu uma dessas duas fotos aqui para ser parecida com o diagrama de perfil acima, né? O que fez você escolher ela? E aqui na número 5 diz: faça em seu caderno um desenho semelhante a um diagrama de perfil, representando a vegetação da foto que você não escolheu na questão anterior. Então vejam, vocês vão fazer uma representação do diagrama de perfil da foto que você não escolheu, tá? Isso é muito importante, presta bem atenção. Vamos fazer o diagrama de perfil da foto que você não escolheu na questão anterior. Não se esqueça de indicar as escalas de altura e largura. Peça ajuda do professor para saber os valores. Então, para vocês realizarem essa atividade número 5 do livro de ciências, vocês sigam o exemplo que a prof vai mandar lá no arquivo das atividades. O diagrama de perfil já está começado, vocês só vão dar continuidade e vão completar o desenho que a prof está encaminhando para vocês. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham compreendido o conteúdo e qualquer coisa as profs estão à disposição para tirar as suas dúvidas, ok? Um beijo e até a próxima. Fiquem bem!